Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Masters 1000 de Roma. Saiu o chaveamento do último Masters 1000 de Saibro da temporada e é claro, né, o último grande torneio antes de Roland Garros, né? Eu considero grandes torneios, Masters 1000, Grand Slams e ATP Finals, né? ATP 500, ATP 250 são torneios aí que têm sua relevância. Não vou falar que são torneios gigantes, né? Normalmente o que deixa um tenista mais marcado é ganhar um torneio 1000, né? Que é uma coisa bem grande no tênis, ou ganhar um Grand Slam, né? E obviamente o ATP Finals também ganha uma relevância muito grande, até pelo modelo de torneio que é feito. Mas vamos falar aqui do retorno de Jannik Sinner pela primeira vez em uma chave principal desde o Australian Open. A gente também tem o João Fonseca, que vai enfrentar logo na estreia Fabian Marozsan e pode enfrentar Andrei Rublev na segunda rodada. Não é um caminho fácil para o João. E a gente vai falar aqui também de todos os outros jogos que estão programados. Pedindo, é claro, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os jogos, né? O Jannik Sinner espera na segunda rodada ou Mariano Navone, ótimo jogador de saibro, ou Frederico Sinner, que vem jogando muito bem e recebeu o convite para a chave principal. O grande problema para o Sinner é a falta de ritmo de jogo, né? Ele tá sem tempo nenhum. Uma coisa é você treinando ali, você batendo na bola num treino, mas assim, a intensidade de um treino nunca vai ser tão grande quanto a de um jogo e, obviamente, a pressão. Num treino que você bate sem responsabilidade. Num jogo você está pensando o tempo todo, você tem toda a pressão, ele já vai voltar em casa, o que pode até ser um ponto positivo para o Sinner, né? Então, assim, eu acho que o Jannik Sinner, ele é, obviamente, favorito nesses jogos, mas é aquele negócio, uma primeira rodada, uma segunda rodada para ele, né, que vai ser um retorno às quadras depois de muito tempo parado. Isso na superfície, que teoricamente ele tem mais dificuldades, mas mesmo assim, né, eu não sou uma pessoa que acha o Sinner pouco competitivo no saibro. Foi semifinalista em Monte Carlo ano passado, tinha quartas de final em Madrid, onde ia enfrentar e ganhar do Aliassime se não tivesse machucado. Para mim, ele ia vencer o Aliassime porque o encaixe de jogo beneficia muito o italiano. Não jogou Roma e foi às semifinais do Roland Garros e poderia ter vencido o Alcaraz se tivesse o mínimo de paciência, né? Porque ali jogou de uma maneira completamente ansiosa, errou demais e aí acabou que o Alcaraz levou a melhor, né? Então, para mim o Sinner, assim, ele é competitivo no saibro. Pode ser que tenha um pouco mais de dificuldade, porque a maneira dele jogar machuca um pouco menos do que em outras superfícies, mas não deixa de machucar, né? Então, assim, temos também o Zizou enfrentando o tenista do quali e o vencedor do jogo enfrentando Alejandro Davidovich Fokina. Então, Fokina é um possível oponente de terceira rodada do Sinner, jogo perigoso também. O Gaston enfrenta o Nicolas Jarry, lembrando que o Nicolas Jarry defende 600 pontos da decisão do ano passado, e se o Jarry passa do Gaston, ele enfrenta o Cerúndulo. Então, assim, a chance do Jarry perder esses pontos é enorme e ele pode cair para fora até mesmo do top 100, né? Ele tá jogando um pouco melhor do que foi aquele terrível pós-Roma dele, mas também não tá lá aquelas maravilhas, né? O Roberto Carvalho Baena vai enfrentar um tenista do quali, o vencedor desse jogo enfrenta o Francis Tiafoe. O Jaime Munar vai enfrentar também um tenista do quali e o vencedor desse jogo enfrenta o Ben Shelton, né? O Alexander Vukic, que veio de um torneio Challenge onde ele jogou um pouquinho melhor, vai também enfrentar um tenista do quali e assim o vencedor desse jogo enfrenta o Sebastian Korda. O Jacob Furlan vai enfrentar o Fábio Fonini, né? Será que esse é o último ano do Fonini? Já tem 3 anos que a gente está assim, é o último ano do Fonini, né? Recebeu um convite, o tenista italiano, e o vencedor desse jogo enfrenta Matteo Berrettini. Olha esse jogo, hein? Alexander Bublik e Roman Safiullin. Olha esse jogo, hein? O vencedor enfrenta o campeão de Madrid, Casper Ruud, né? O Ruud que não defende pontos direitos nesse torneio, né? Porque caiu logo na estreia ano passado pro meu America Kecmanovic. Então, assim, o Ruud que acaba de ganhar o Masters 1000 e tem, obviamente, uma chance de ganhar bons pontos aí. E acho assim, até a terceira rodada, quando aí vai enfrentar o Berrettini, que vira uma pedreira maior. Mas, assim, o Bublik também não vou subestimar, né? Gabriel Diallo vai enfrentar o Marcos Giron, o vencedor desse jogo enfrenta Taylor Fritz. Mattia Bellucci vai enfrentar Pedro Martínez e o vencedor desse jogo enfrenta Hubert Hurkacz, né? Vamos ver o Hurkacz aí que tá num ano muito difícil em relação às lesões, né? Arthur Hinderknecht vai enfrentar o Matheus Gigante e o vencedor desse jogo enfrenta Jakub Menzik. Fabian Marozsan vai enfrentar o João Fonseca, e dando uma atenção maior a esse jogo, né?
Fabian Marozão é um cara que distribui muito bem o jogo no fundo de quadra e não perde a chance de ir rapidamente para um bom ataque, né? Ele tem uma distribuição de jogo bem interessante, consegue fazer paralelas e cruzadas, assim, cruzadas que eu digo com bons ângulos, né? De maneiras extremamente repentinas, mas é um cara que acaba dando alguns pontos de graça, porque ele joga muito direto e joga bem reto, né? Talvez um jogo que o João goste pelo ritmo mais agressivo, mas não é para subestimar esse jogo, não. E o vencedor desse jogo, obviamente, enfrenta o Andrei Rublev. A gente teve também esse chaveamento aqui com o Matheus Arnaldo e Bautista Agut na primeira rodada. O vencedor desse jogo enfrentando o Tommy Paul. Leonard Thiem vai enfrentar o Riley Opelka. O vencedor desse jogo enfrenta o Thomas Mahat. Nuno Borges enfrenta um tenista do quali. O vencedor desse jogo enfrenta Félix Auger-Aliassime, que caiu na estreia também lá do qualificatório, não, lá do Challenger, quer dizer, de Estoril. Ele que enfrentou, acho que o Pellegrino, que é o 237 do mundo, e perdeu, acho que 7-5, 6-4, né? Também não vive uma boa fase o Félix Auger-Aliassime. Março pra frente dele do ano tá sendo bem ruim. Luca Nardi vai enfrentar Flávio Cobolli. O vencedor desse jogo enfrenta Alex de Minaur. Jack Draper enfrenta o vencedor de Ion Catchebou e Luciano Darderi. Vale lembrar, o Draper agora a cabeça de chave 5 do torneio. E o do mundo também, né? Você vai lembrar, o número 5 do mundo agora, o Draper. Benjamin Bonzi vai enfrentar o Quentin Halles e o vencedor desse jogo enfrenta Sebastian Baez, que sim, tem bye na primeira rodada, ele é o 32 do mundo. Henki Dikata vai enfrentar o Corentin Moutet, o vencedor desse jogo enfrenta Hugo Humbert. Daniel Altmaier vai enfrentar Francisco Começanha e o vencedor desse jogo enfrenta o Roger Rune. Saudável, tá jogando muito bem. O problema é que o Rune não tá conseguindo ficar saudável o tempo todo. O Francesco Pássaro vai enfrentar o tenista do quali e o vencedor desse jogo enfrenta o Grigor Dimitrov. Lorenzo Sônego é mais um a enfrentar um tenista do quali e o vencedor desse jogo enfrenta Karen Khachanov. Laszlo Adjeri vai enfrentar Thomas Martin Etcheverry e o vencedor desse jogo enfrenta Alex Mikkelsen. Yoshihito Nishioka vai enfrentar Jan Lennart-Struff e o vencedor desse jogo enfrenta Carlos Alcaraz. Então, assim, Nishioka enfrentar o Alcaraz, moleza para o espanhol. É moleza mesmo, fácil, fácil. Agora, Jan Lennart-Struff, esse jogo é mais chato, né? Porque o Struff é muito mais agressivo, bate muito mais forte na bola. Então, assim, eu acho que esse jogo, assim, pode ser assim, uma estreia perigosa ou uma estreia muito tranquila para o Alcaraz ganhar ritmo e confiança, né? Se o Alcaraz perder pro Nishioka, vai ser o maior choque da minha vida, né? Porque o estilo de jogo não incomoda o Alcaraz. Amado Medjedovic enfrenta o tenista do quali e o vencedor desse jogo enfrenta o Lorenzo Musetti, que agora cabeça de chave 8 do torneio. Jordan Thompson enfrenta Giovanni Mepich Perricard e o vencedor desse jogo vai enfrentar Brandon Nakashima. Um Perricard que não faz bom ano e não é no Saibro que eu acho que ele vai conseguir a melhor recuperação dele, né? O Alexander Kovacevic vai enfrentar o tenista do quali e, avançando, enfrenta Alexei Popyrin, que não está jogando bem. Teve uma participação em Monte Carlo muito boa, ganhando de 3 top 20, aí caiu para o Fokina. Foi jogar o torneio de Madrid, perdeu para o Bublik na estreia, perdendo vários set points no segundo set. E é claro, foi jogar também aí o torneio, agora é pro Vince, né, se não me engano, e enfrentou o Wawrinka e perdeu logo de cara, né, tipo, jogou um terceiro set tenebroso, foi um negócio terrível de ver. E assim, né, o Wawrinka aos 40 anos até chegou à final, perdeu por Bora Choric, né, foi legal ver o Wawrinka jogando bem, mas assim, o Popyrin não pode, né, tipo, ele vai ter que defender 1000 pontos daqui a pouco, e olha, apenas acho que o 74 na corrida para Turim, então assim, os 1000 pontos estão sustentando ele no top 25, mas daqui a pouco ele para de defender pontos. Ele tem terceira rodada para defender em Wimbledon, então assim, é bom ele agilizar essa recuperação de pontos, porque senão ele vai tomar um tombo gigante. Então, tá feia a situação para o Popyrin, ele não passou de 400 pontos até agora no ano. Christopher O'Connell vai enfrentar no tenista do quali, o vencedor desse jogo enfrenta Daniil Medvedev. Medvedev também ali no chaveamento do Popyrin, vamos ver o que o Medvedev faz, está jogando até relativamente bem, né? Não é o melhor do Medvedev, mas vamos lá, né? Arthur Fils vai enfrentar o tenista, né, já pula a primeira rodada, vai enfrentar o Talon Grigspor ou o Milmir Kecmanovic. Um jogo de primeira rodada, né? Jirele Redka vai enfrentar o Alexander Muller e o vencedor desse jogo enfrenta Stefanos Tsitsipas. Damir Dzumhur enfrenta o tenista do quali e o vencedor desse jogo enfrenta Denis Shapovalov.
Camilo Lucarabelli também enfrenta o tenista do quali, muita gente que vem do quali desse torneio. E assim, né, o vencedor desse jogo enfrenta Alexander Zverev. Vamos ver o que o Zverev faz. Não tá vivendo lá o melhor ano da carreira, o Alexander Zverev. Então, esse é o chaveamento do Masters 1000 de Roma. Podem aí colocar nos comentários quem você acha que vão ser os grandes favoritos ao título, qual é o seu palpite para ser campeão no torneio de Roma, o último grande torneio antes de Roland Garros, que obviamente é o torneio que a gente está mais de olho nessa gira de Saibro. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.